Ramon Dias pode salvar o Corinthians, meus amigos e minhas amigas. Acho que o torcedor do Corinthians pode ter essa expectativa positiva a partir de agora. E do que eu estou falando neste vídeo? Eu estou falando de uma equipe que vai conseguir se organizar, taticamente vai ficar muito evoluída e vai conquistar o Campeonato Brasileiro ou chegar ao menos ali a Libertadores de América de 2025. Bom, não é disso necessariamente que eu estou falando. Embora essas coisas, por que não, possam perfeitamente acontecer. Embora, quando a gente olha hoje para o cenário do futebol brasileiro, para outras equipes, né, e para o Corinthians, percebemos que não é tão fácil assim. Talvez seja quase impossível hoje que o Corinthians possa conquistar nessa temporada, evidentemente, um Campeonato Brasileiro, né? Assim como até mesmo chegar à Libertadores de América, porque o que está jogando o Corinthians é, sobretudo, um futebol confuso. E não é um futebol confuso que a gente percebe no último jogo ou nos dois últimos jogos. É um futebol confuso desde o começo da temporada. Desde o começo da temporada. Há, evidentemente, um problema também em relação à qualidade da comissão técnica que esteve ali a comandar o Corinthians, né? Então o Ramon Dias ele pode gerar essa salvação para o Timão. Por quê? Por quê? É disso que eu quero comentar com você neste vídeo. Por favor, você que torce para o Corinthians, antes de me xingar aí, já deixa o like, né? Depois você tira o like, se for o caso, tá? Se você apoia meu trabalho, se inscreve no canal, tá? Tem muitos torcedores milhares e milhares de torcedores de todas as equipes grandes aqui do futebol brasileiro, menos de duas equipes aqui do futebol de São Paulo, Santos e Corinthians, né? Ok? E há uma tradição nesse canal de criticar muitos dirigentes. Ora, eu critico os dirigentes do São Paulo, eu tenho quase 30 mil torcedores do São Paulo inscritos no canal, né? E eu tenho aqui nem menos de 1.000 torcedores do Corinthians inscritos no canal. A última estimativa, segundo um estudo de um amigo meu, falava em menos de 500 torcedores do Corinthians inscritos no canal. Ora, qual é o problema da torcida do Corinthians com as críticas aos dirigentes? Por acaso alguém hoje tem orgulho do que fez a renovação e transparência? Porque eu criticava esses caras o tempo inteiro. Por que as pessoas tendem a confundir as críticas a dirigentes ao clube? Por que as pessoas não conseguem desconfiar, pelo menos, né, de que as críticas aos dirigentes são críticas importantes para o clube? Né? Estou a defender o clube, no caso o Corinthians, um dos maiores do mundo, quando eu critico os dirigentes, quando eles praticam ações ruins. Qual é o problema de entender isso? Né? Contudo, não é disso que eu quero falar. Peço para você se inscrever caso você queira. Pode até deixar um pix aí para ajudar o canal, dar uma força. Vou deixar o link aqui no comentário fixado aqui a chave do pix, caso você queira dar uma força. Né? Eu duvido que isso vai acontecer, mas eu ficaria muito feliz se torcedores do Corinthians dessem uma força aí para o canal. O canal está precisando, tá? Dessa força também. Então vamos comentar sobre o Ramon, né? Vamos lá. Do ponto de vista do que ele pode fazer com a equipe. Uma primeira questão muito importante aí, tá? Ramon Dias, e vou tratar agora Ramon Dias como Ramon Dias, tá? Não como Ramon, ok? Ramon Dias, gente, não é um técnico ofensivo, tá? Não é. Nunca foi. Eu acompanho a carreira dele, meus amigos, desde quando ele começou a virar treinador. Tá? Vocês sabem que eu tenho um trabalho aí de muitas décadas no futebol da América do Sul, da América Latina. Esse trabalho, assim, num recorte de 10 anos, me levou 64 vezes para estudar futebol na Argentina, tá? Então, eu acompanho a carreira do Ramon há muito tempo. Ramon não é esse técnico. Eu lembro como o River tinha problemas quando o Ramon era o técnico antes da equipe cair para a segunda divisão. Eu lembro muito bem disso, né? Estive, inclusive, em jogos no Monumental em que os torcedores reclamavam da pouca ofensividade da equipe do River. O Ramon é, contudo, um tipo de técnico, então esqueça essa história de que é um técnico. Não é, nunca foi, tá? Agora, circunstancialmente, em virtude de treinar equipes com muito poder, ele tem feito essas equipes jogarem mais no ataque nos últimos anos, em relação ao que era no seu começo da carreira e na metade da sua carreira também, tá? Então a gente teve o Ramon atuando lá em clube do futebol do Oriente Médio, e ele fez esse clube jogar no ataque, porque a sua equipe tinha muito poder em termos de elenco, de qualidade do elenco, em relação às equipes adversárias. O Ramon, portanto, é um técnico que, se precisar, ele vai configurar a equipe para jogar um pouco mais no ataque. Agora, se o Corinthians for jogar contra o Flamengo, se o Corinthians for jogar contra um Atlético Mineiro, é muito provável que tenha muito menos posse de bola e que jogue muito mais na defesa do que no ataque. Deixando claro, jogar na defesa ou no ataque, né, com posse de bola ou sem a bola, pode ser importante. A equipe pode exercer o controle com a posse ou sem a posse, mas é muito importante deixar isso claro. Circunstâncias podem fazer o Ramon Dias, né,
fazer do Corinthians um time ofensivo. Mas o Ramon não é esse técnico, tá? E essa não é a pegada dele. Ele tem algo de Tite nele. Defender, defender, defender. Depois atacar. Então, não levar gols é prioritário em relação a fazer gols. Vamos deixar isso claro, ok? Era o técnico mais indicado para o Corinthians? Na minha opinião, pelo que eu tenho visto da carreira do Ramon, não era. Há outros nomes muito interessantes. Agora, quem é que escolhe o técnico no Corinthians? Você lembra da lista? Quem que estava na lista? Então, há um problema grave hoje, e é disso aí, inclusive, que eu estou falando, eu vou falar muito nesse vídeo. Tem um problema grave hoje sobre quem é que seleciona profissionais do mercado, né, profissionais para trabalharem no timão, ok? O Ramon é, contudo, um técnico de muita personalidade. É um técnico que consegue ter um domínio de vestiário, coisa que aquele inexpressível técnico português Antônio Oliveira não conseguia. O Ramon, por exemplo, ele consegue ser uma voz atuante e muito poderosa dentro do vestiário. Ninguém levanta a voz no vestiário. O Ramon consegue, portanto, controlar o vestiário. Esse é um ponto muito importante. E não é pouca coisa, tá? O Ramon também é o tipo de técnico que quando ele banca algum jogador, não tem como os jogadores ficarem reclamando muito, tá? Porque se reclamarem, não serão ouvidos, né? O Ramon, portanto, tem um controle, né? Algo muito típico de Filipão, né? De Felipe Scolari. Ele tem um controle que não é muito questionado pelos jogadores. Esses são os pontos importantes que podem fazer com que, dentro de campo, a equipe tenha um futebol mais interessante. Bem, o Ramon também tem uma leitura de jogo melhor, né, do que era, por exemplo, a leitura de jogo do Antônio Oliveira, tá? Então isso pode fazer com que ele faça intervenções durante as partidas em favor de uma equipe do Corinthians que não esteja muito bem diante dos seus adversários. Então o Ramon pode perfeitamente fazer correções que o inexpressivo Antônio Oliveira não conseguia fazer, porque o Antônio Oliveira é técnico de Cuiabá da vida e não de Corinthians. Gostemos ou não do Ramon, ele é técnico para o Corinthians, ele tem a estatura, ele tem o tamanho do Corinthians. Este é um ponto muito interessante. Não somente porque foi um craque de bola, né, um dos melhores jogadores argentinos que eu vi jogar, né, como também é um técnico com muita capacidade, entendeu, de falar e as pessoas ouvirem, quietinhas, sem reclamar. Tá? Então essas são grandes vantagens do Ramon. Ele pode, portanto, dar certo no Corinthians. Ele pode fazer com que o Corinthians jogue. Agora, não está assegurado que o Corinthians vai conseguir se livrar dos seus problemas, né, apenas por ter contratado o Ramon. Ainda que os jogadores consigam ajudar mais, talvez ele não consiga. Não está assegurado que ele consiga. E ainda que o Corinthians consiga fazer outras contratações, também não está assegurado que o Ramon consiga. Por quê? Porque há problemas no clube. E esses problemas estão respingando, evidentemente, como todo mundo sabe, dentro de campo. Tá? Bem, agora, evidentemente que pode ajudar. E pode ajudar muito mais do que era o técnico anterior. E pode ajudar muito mais do que qualquer outro técnico que estava no mercado aqui, no futebol brasileiro, né? Brasileiro, no caso, técnico brasileiro, né? Qualquer técnico brasileiro aí, tipo Carille da vida, que é um fracasso como técnico de futebol, com exceção daquele período no Corinthians, o Carille é um grande fracasso. O Corinthians quase contrata o Carille. Eu não consigo entender o que acontece no Corinthians. É muito grave. Outros técnicos também não entregariam para o Corinthians, né, o que o Ramon pode entregar. Então, nesse sentido, foi uma escolha boa. Acho que no estrangeiro, contudo, o Corinthians podia buscar um técnico melhor. Ok? Ok. Tá. Por que então o Ramon pode salvar o Corinthians? Bem, vamos combinar que ele pode sim fazer a equipe jogar mais, né? Pode jogar, pode fazer e pode não fazer. Se nós olharmos para a carreira do Ramon, o que a gente vai falar aqui é o seguinte: tem 50% de chance de conseguir fazer isso acontecer. Há 50% de chance de fazer não acontecer, tá? O Corinthians vai especular em relação a alguns jogos, vai ser uma equipe defensiva que vai buscar contra-ataque. Esqueçam, ele não é ofensivo, gente, tá? Um dos paradoxos do jogo é que quando a equipe está jogando contra equipes menores, tem um elenco melhor, um elenco mais forte, não consegue, por exemplo, quando chega no terço final, não consegue apresentar qualidade, não consegue jogar, não consegue furar o bloqueio defensivo. Por quê? Porque como o técnico não é um técnico que gosta da posse de bola, ele não treina isso. Então o Ramon é um tipo de técnico que, nos poucos momentos em que ele dá algum tipo de treinamento, ele orienta melhor para esse tipo de coisa. Então, enfim, pode salvar também. Só que o Ramon vai precisar, né, de ajuda dos dirigentes no sentido de contratações. Porque o Corinthians tem problemas nas laterais. O Maná, para mim, é o melhor lateral que o Corinthians tem. Os outros dois pode jogar fora. Joga no lixo, serve pra nada. Fagner já era, é aposentado, não joga mais nada, não funciona mais, né? E o Mateuzinho devolve essa coisinha pro Flamengo aí, porque não joga nada. Nada. É horroroso. Segundo o reserva do Flamengo, eu faço questão de lembrar. Então o Corinthians tem um lateral pela direita. O Corinthians precisa de um lateral pela direita. Precisa contratar, tá?
especula um lateral aí, tenta contratar um lateral, entrega um Mateuzinho aí no negócio, por exemplo, né? Bom, o Corinthians precisa de lateral pela esquerda também, porque o Hugo é piada, né? É piada, gente. Como é que alguém buscou esse jogador? Como é que alguém... E aí não foi essa de gestão, foi anterior, né? Que contratou o Hugo. Tá? Ali, naquele setor, tá complicado também. Quando precisa de jogador ali, naquele setor, tá? Quando precisa de zagueiro, né? O Corinthians precisa de zagueiro. Pelo menos um zagueiro precisa ser contratado imediatamente pelo Timão. Meio de campo, sinceramente, gente, esses caras precisam jogar, né? O Corinthians está bem servido aí no meio de campo. O Corinthians tem muito problema no elenco. O Corinthians tem problema de reformulação, precisa reformular. Precisa mandar embora alguns jogadores que custam muito, né, e que não entregam tanto. Vocês podem amar o Romero, mas ele não entrega aquilo que ele ganha. Aliás, Romero tá na justiça agora, né, tá com a intenção de entrar na justiça contra o Corinthians. Para alguns já entrou, né, na justiça contra o Corinthians. O Romero, né, que vocês amam, tá? Que para mim é só um jogador, né, normal, normalíssimo, e que joga bem menos do que eu jogava no passado. A sua contratação não se justificou, né? E o Corinthians querendo fazer a contratação definitiva, né? É triste isso, é triste. Então veja, só que se o Corinthians for ao mercado, o Corinthians pode cometer os mesmos erros que cometeu até o momento, né? Não é isso? E é aí que entra o Ramon Dias. No que o Ramon pode salvar o Corinthians? Nesse tipo de situação. Porque o Corinthians não tem competência para contratar jogador. Não tem profissionais competentes, né? Quem dirige aí, quem está na cabeça dessa situação é o Fabinho, que é o entregador de águas lá nos treinos do Flamengo. Ele só sabe fazer isso, entregar água para jogador no treinamento. Ele não é executivo de futebol. Ele não tem formação para isso. Ele não tem qualidade para isso, não tem competência para isso. Bom, o Fabinho sabe do que eu estou falando. Porque ele sabe perfeitamente do que eu estou falando. Né? Eu não vou nem revelar coisas aqui, porque aí seria deselegante. Tá? Ok. Se um dia ele ver esse vídeo, se um dia ele vir esse vídeo, ele sabe do que eu estou falando. Ok? Tá. Então tem um problema na escolha. Tem um problema em ir para o mercado e buscar. E aí o Corinthians, numa crise terrível de dinheiro. Terrível. Porque o Augusto se perdeu completamente. Completamente. E aqueles que vão falar, você já está criticando aí o Augusto. Pois é, você se lembra como eu apoiei aqui? Só que ele está errando demais. E aí eu vou ficar quieto? Eu tenho que criticar, porque ele está errando muito. Está muito personalista e está deixando com que aqueles tentáculos, né, da renovação e transparência o derrotem e, sobretudo, derrotem o Corinthians. Ele está permitindo isso. Ok? Então o Corinthians inventou de trazer o Balotelli. O Corinthians ia entrar numa roubada, meus amigos. O Corinthians ia entrar numa roubada que vocês não têm noção. Né? Jogador com problema de comportamento, jogador de balada, jogador que atrasa para chegar no treinamento, jogador que quer ser titular o tempo inteiro, jogador que pode brigar com o técnico no vestiário, Balotelli. O Corinthians ia contratar o Mário Balotelli. Não havia ninguém ali no Corinthians, né, que, sabe, falasse, convencesse ali os dirigentes a não fazer essa loucura. E de novo, né, um jogador que não entrega para aquilo que receber. Milhões e milhões. Quase 60 milhões de reais por ano que ele precisa pagar só de salário para o Balotelli. É inacreditável, né? Inacreditável. Contar que o Corinthians vai ganhar de patrocínio durante um ano. Patrocínio Master. É nada. Porque não tem mais, não tem, né? Mas veja, o que os clubes geralmente ganham durante uma temporada, na média, é em torno de 80 milhões de reais, para vocês terem ideia, né? Com patrocínio Master ou não, tal, a gente pode calcular que o Corinthians pode ganhar também, talvez aí 100 milhões. O Corinthians vai pagar 60 milhões pro Balotelli, gente. Por que o Corinthians não contratou o Balotelli? Por causa do Ramon Dias. Então eu acho que o Ramon pode ser importante pro Corinthians, para salvar inclusive o Corinthians de ir para a Série B devendo para todo mundo. Porque ele pode evitar esse tipo de contratação. E quando o Corinthians for ao mercado, o Corinthians pode bancar, sim, algumas contratações, querer alguns jogadores, mas eles serão vetados pelo Ramon. O Antônio não vetaria, porque não tem personalidade para isso. Outros técnicos bateriam palma para os dirigentes do Corinthians, independente dos nomes especulados. O Ramon vai olhar para esses nomes e vai simplesmente bloquear a chegada de alguns deles. E isso para mim já não é pouca coisa. Isso para mim pode ser o suficiente para salvar o Corinthians da Série B. Então, para mim, nesse sentido, o Ramon é de fato um técnico, neste momento, importante para o Corinthians, independente de que a equipe possa ou não conseguir vaga Libertadores ou título brasileiro. O Ramon, na minha opinião, pode ser importante para o Corinthians justamente porque, ao evitar a chegada desses jogadores, pode evitar com que a equipe
caia para a Série B do futebol brasileiro.